Boa tarde, meus irmãos. Estamos chegando mais uma vez nesta tarde de 14 de abril de 2020 para mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje trouxemos para esta reflexão, conforme os nossos estudos estão acontecendo, do livro Agenda Cristã, o capítulo 13, que tem como título Realmente. Então aqui André Luiz nos traz mais uma série de frases nos chamando a atenção para o nosso comportamento no dia a dia. E como fizemos nos últimos estudos, fazendo referência ao livro Os Mensageiros, também de André Luiz, da coleção A Vida no Mundo Espiritual, o seu prefácio, que é de autoria do Espírito Emmanuel, iremos pegar como referência para o nosso estudo, para a nossa reflexão, o início da nossa reflexão, o último parágrafo deste prefácio, onde Emmanuel nos chama a atenção para a necessidade da evolução espiritual, a necessidade do nosso esforço constante para a caminhada, que, como nós sabemos, não é fácil. E Jesus nos falou sobre isto, que teria a necessidade, cada um de nós temos a necessidade de fazermos esforços, se queremos entrar pela porta estreita chamada salvação, ou elevação espiritual, ou sublimação, e assim por diante, ou iluminação, como se diz no linguajar popular mais comum, a iluminação ou elevação espiritual de todos nós, que é o que estamos buscando. Então Emmanuel nos diz aqui o seguinte: se procuras, amigo, a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, lembra-te de que em espiritualismo a investigação conduzirá sempre ao infinito, tanto no que se refere ao campo infinitesimal como à esfera dos astros distantes, e que só a transformação de ti mesmo, à luz da espiritualidade superior, te facultará acesso às fontes da vida divina. Então aqui nos lembra que só a transformação de nós mesmos nos levará àquela condição de espíritos superiores. E todos nós, como sabemos, um dia chegaremos a esta condição. Mas para chegarmos, é preciso fazermos esforços. É preciso realmente arregaçarmos as mangas, conforme nos fala o próprio Emmanuel, e colocarmos mãos à obra. Não é possível falarmos que queremos realizar um processo de transformação e ficarmos de braços cruzados. É necessário realmente iniciarmos um processo de trabalho e que esse trabalho possa ser constante e deve ser constante. Realizar uma tarefa aqui hoje e uma outra daqui a algum tempo bem distante não nos levará quase que a lugar nenhum. O processo deve ser constante. Esse esforço em combater em nós os vícios deve ser constante, constantemente nos esforçando para esta realização, conforme ele nos lembra e encerra dizendo: e sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional. Não é simplesmente para nos emocionarmos com estas mensagens belíssimas que recebemos do além. E aí ele acrescenta, para que faças o inventário, ou seja, não é simplesmente para esse sentido emocional, mas acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças o inventário de tuas próprias realizações e te integres, de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor. Então aqui ele fala que muito além de nos chamar a atenção em relação a essa questão da expressão emocional, essas mensagens servem para fazermos um
um balanço da nossa vida, um inventário da nossa vida em relação ao nosso comportamento e começarmos a nos integrar verdadeiramente na vida e para a vida, nesse sentido mais elevado, nesse sentido superior e verdadeiramente enxergando a vida como ela deve ser enxergada e encarando também essa vida como ela deve ser encarada, com seriedade, com responsabilidade acima de tudo. E aí chegamos nas frases de André Luiz aqui do capítulo 13 do livro Agenda Cristã, onde ele começa nos chamando a atenção em relação à tempestade. A tempestade espanta. E como todos nós sabemos, estamos inseridos neste momento em uma imensa tempestade. Uma imensa tempestade que está envolvendo todo o planeta Terra. Mas se essa tempestade nos espanta, entretanto, acentuar-nos-á a resistência, se soubermos recebê-la e se soubermos lidar, se soubermos caminhar dentro desta tempestade. Como já falamos, todos nós estamos neste momento inseridos nesta tempestade, correndo aqueles riscos conforme nós falamos, mas é lógico que cada um está preparado de uma forma para enfrentar esta tempestade e com certeza, se soubermos encarar, se soubermos caminhar nesta tempestade, sairemos do outro lado mais fortalecidos. E ainda nos diz, a dor dilacera. Aqui ele faz uma afirmativa que a dor dilacera, mas aperfeiçoar-nos-á o coração se buscarmos aproveitá-la. Então, se soubermos aproveitar estes momentos de dificuldade, ele nos lembra que a dor aperfeiçoará o nosso coração, aperfeiçoará o nosso ser, o essencial, o espírito, o ser imortal, fortalecendo, burilando-o verdadeiramente para a vida. A incompreensão dói. E como dói quando somos ou julgamos que estamos sendo incompreendidos, em especial quando esta incompreensão parte de alguém que nós consideramos muito, que nós respeitamos, e quando há essa incompreensão ou que julgamos existir uma incompreensão, com certeza dói. E aí ele nos diz, contudo, oferece-nos excelente oportunidade de compreender. Então, oferece-nos uma excelente oportunidade de compreendermos a vida, de compreendermos o outro, compreendermos o comportamento do outro. Como é difícil o tal do relacionamento, quão difícil é a convivência, ou o viver com o outro é muito difícil no nosso ambiente doméstico, no nosso local de trabalho. Quantas vezes nós gostaríamos que o outro se comportasse de uma forma que nós julgamos ser a forma correta e ele se comporta de uma forma completamente diferente que ele também julga ser a forma correta. Aí é lógico, temos que ir levando em consideração aquele procedimento da aceitação, da compreensão, conforme ele nos fala aqui, e não levarmos para o campo da incompreensão, porque com certeza, se levarmos para o campo da incompreensão, aí vai gerar problemas cada vez maiores. E aí ele nos chama a atenção ainda para a luta. A luta perturba, todavia, será portadora de incalculáveis benefícios se lhe aceitarmos o concurso. Então, com certeza, se aceitarmos o concurso dessa luta, com certeza essa luta nos trará grandes benefícios, ou nos trarão grandes benefícios essas lutas, porque nos fortalecemos através dela ou através delas. O desespero destrói. Diante dele, porém, encontramos ensejo de cultivar a serenidade. Então, aqui ele nos chama a atenção para não nos desesperarmos. Não entremos em desespero, porque o desespero destrói, não constrói. E ele diz que diante dele, porém, encontramos ensejo de cultivar a serenidade. Então, quando chega aquele momento
em que, às vezes, pela nossa invigilância, desequilíbrio, entramos ou começamos a entrar em um processo de desespero, reequilibremos as nossas energias, porque com certeza nesses procedimentos nós podemos perfeitamente sairmos dali mais fortalecidos e buscando aquela serenidade maior no nosso interior. E ele acrescenta ainda: o ódio enegrece, no entanto, descortina bendito horizonte a revelação do amor. Então, só quando estamos convivendo em situações como esta, de ódio, de rancor, de ressentimento, é que nós descortinamos em nós ou descobrimos em nós aquele verdadeiro sentido ou a verdadeira necessidade de cultivarmos em nós o amor. Então, conforme nos diz aqui, no entanto, descortina bem o horizonte a revelação do amor. Então, o horizonte se descortina à nossa frente quando estamos passando por esses problemas envolvendo a questão do ódio. Ainda ele nos diz que a aflição esmaga, mas a consoladora nestes momentos de aflição. O choque assombra. Nele, contudo, encontraremos abençoada renovação, principalmente aqueles choques de interesses, choques de entendimento, mas é possível neste momento, se prestarmos atenção, encontrarmos aí abençoado ensejo, abençoadas oportunidades para a nossa renovação, principalmente em relação às outras criaturas. E aí, como foi falado anteriormente em relação à questão do ódio, aí lembramos em O Livro dos Espíritos, questão 292, quando Kardec questionou a espiritualidade. Alimentam ódio entre si os espíritos? Será que o ódio, o rancor, o ressentimento que nós às vezes teimamos em guardar conosco no nosso interior quando estamos aqui encarnados, quando deixamos este corpo físico e voltamos para casa, o mundo espiritual, alimentamos ainda esse ódio contra aquela criatura? E aí a espiritualidade nos responde: só entre os espíritos impuros há ódio, e são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões. Então, só nessas situações, nessas condições de elevação, nessa condição onde a maioria de nós nos encontramos, na condição de espíritos impuros, é que iremos manter, quando deixarmos este corpo físico, o ódio. Como a maioria de nós ainda nos encontramos, moralmente falando, nessa condição de espíritos impuros, então levaremos para o mundo espiritual. Então é por isso que Jesus nos chama a atenção para aquela necessidade de fazermos a paz, acertarmos as contas com os nossos companheiros, enquanto estamos aqui com eles no caminho, fazendo a jornada aqui juntos na Terra, para quando retornarmos ao mundo espiritual, não levarmos conosco estes problemas, porque resolvendo aqui estas querelas, será muito melhor chegarmos do outro lado já na condição de amigos e não na condição de inimigos. E na questão 967, quando Kardec também sobre este assunto questionou em relação à verdadeira felicidade, Kardec perguntou o seguinte: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em que consiste a felicidade dos espíritos já numa condição de pureza bem maior do que a nossa? E aí eles nos respondem o seguinte: em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. Então aí está a verdadeira felicidade. Então, se queremos realmente, conforme Jesus nos ensina no Sermão do Monte, lá nas bem-aventuranças, se queremos realmente sermos felizes, combatamos em nós o ódio, o ciúme, a inveja, a ambição.
porque com certeza, desta forma, chegaremos à condição de espíritos felizes, seres verdadeiramente felizes. E para encerrarmos o nosso estudo deste momento, este capítulo 13, ainda André Luiz nos diz o seguinte: a prova tortura. No entanto, sem ela, é impossível a aprendizagem. Sem passarmos por provas, é impossível fixarmos em nós o aprendizado de que precisamos. E por último, ele diz: o obstáculo aborrece. E como ficamos aborrecidos quando aparecem à nossa frente os obstáculos? No entanto, temos nele ou neles, nos obstáculos, o legítimo produto de elevação e capacidade, aquele produtor de elevação e capacidade, chama-se obstáculo. Só através dos obstáculos que vão aparecendo na nossa vida, nós, trabalhando para superá-los, iremos adquirindo aquelas condições de elevação e capacidades maiores. Se estamos estudando, se estamos trabalhando, nós iremos adquirindo capacidade para tarefas maiores. Assim acontece aqui no plano físico, assim acontece no plano espiritual. No nosso meio profissional, nós iremos adquirindo maiores capacidades para maiores administrações, para sermos um gerente, por exemplo, de um determinado local onde estamos trabalhando, ser um supervisor no local onde estamos trabalhando, quando nos esforçarmos verdadeiramente, quando nos esforçamos para aprendermos aquela tarefa onde nós nos encontramos e termos condições de auxiliar os outros que ainda não aprenderam. Aí sim, estamos adquirindo capacidade de administradores, a capacidade de administrar outras criaturas. É fácil administrar, auxiliar outras criaturas no nosso local de trabalho, no nosso ambiente de trabalho? Com certeza não é fácil, mas sabemos que precisamos disso para o nosso aprendizado, para a aceitação da pessoa naquela condição onde ela se encontra. E é lógico, neste caminhar, iremos constantemente nos melhorando. Conforme nos diz aqui a nossa companheira Luciana Mendonça, se tivermos inimigos aqui na Terra, quando partirmos, iremos com o coração marcado? Sim, quando partirmos, iremos com esta mágoa no coração, com este rancor, com este ressentimento na nossa consciência. E às vezes, é lógico, isso vai acontecer depois, quando passarmos por aquele período de perturbação e verdadeiramente olharmos o horizonte da nossa vida, o que aconteceu na nossa vida aqui no corpo físico, bater aquele arrependimento em não ter resolvido esse problema enquanto estávamos com ele aqui a caminho, conforme Jesus nos orienta. E aí vamos rogar a Deus uma nova oportunidade para estarmos com aquela criatura, para acertarmos as contas, sairmos desta condição de inimigos à condição de amigos, que possamos verdadeiramente fazermos esforços, conforme nos diz aqui a nossa amiga, nossa companheira de jornada, Fernanda, que Deus continue te abençoando, que Deus continue abençoando a todos nós infinitamente, para que possamos continuar caminhando juntos neste aprendizado. Cada um de nós estamos aqui com um preparo para auxiliar aqueles companheiros de jornada que estão conosco. Agradecemos infinitamente a oportunidade, devemos agradecer constantemente as oportunidades que estamos tendo de contribuir e auxiliar um companheiro de jornada no seu aprendizado. Muito obrigado por este momento, muito obrigado pela companhia e que possamos seguir adiante, estudando, aprendendo e, em especial, colocando em prática estes ensinamentos, vivenciando o Evangelho de Jesus na nossa vida. Um abraço fraterno a todos, um abraço saudoso àqueles que já tem um tempo que não vimos pessoalmente devido às restrições. Já tem um mês que não fazemos palestras presencialmente no Centro Espíritas, onde temos compromissos agendados. Com certeza, em breve retornaremos.
Até breve, meus irmãos. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela confiança.